Boa tarde, caros estudantes. Na aula de geografia de hoje, nós continuaremos com a região sudeste do Brasil, dessa vez com foco nos aspectos humanos da região sudeste. Então, na aula anterior nós vimos os aspectos físicos, hidrografia, relevo, vegetação e clima. Nessa aula nós começaremos então com a população. A população da região sudeste ela é bastante característica, já que ela é ao mesmo tempo a região mais populosa e povoada do Brasil. A região sudeste sozinha concentra 42% da população brasileira, reunindo cerca de 86 milhões de habitantes, além dos maiores centros urbanos do Brasil, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de outras cidades também bastante populosas, como é o caso, por exemplo, de Guarulhos e Campinas em São Paulo, além também de Uberlândia, a região do Triângulo Mineiro também, a região metropolitana do Rio de Janeiro, Santos em São Paulo também, entre outras cidades que têm bastante população, que são regiões metropolitanas. Então, ao longo da história do Brasil, a região sudeste recebeu diversos tipos de populações, sendo um dos principais destinos de migração para o Brasil. Então, principalmente o estado de São Paulo, mas não somente, recebeu migrantes de várias nacionalidades, principalmente a partir do século XIX, como é o caso de italianos, sobretudo, japoneses, sendo que São Paulo, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, de uma forma geral, formam a maior colônia japonesa, a maior quantidade de população japonesa fora do Japão, além também de portugueses, alemães, turcos, sírios, libaneses, entre outros grupos, que acabaram compondo a população da região sudeste. A região sudeste, ela também tem suas comunidades tradicionais, existem grupos indígenas, embora hoje em dia existam bem menos, existem poucas reservas indígenas no sudeste comparado com o resto do Brasil, principalmente de grupos guaranis, além de algumas comunidades quilombolas que se espalham pelo sudeste e populações caiçaras, que são populações mais tradicionais que vivem no litoral da pesca principalmente. Comparado com outras regiões, a região sudeste ela tem bem menos populações tradicionais. No entanto, essas populações tradicionais, essas comunidades tradicionais estão presentes na região sudeste. A partir de 1930 também o sudeste recebeu muitas migrações internas, principalmente do norte do Brasil e do nordeste, e por conta disso o quadro da população do sudeste acabou sendo bem miscigenado, com a mistura de grupos tradicionais, africanos, negros, de uma forma geral, assim como também imigrantes de várias nacionalidades, da Europa e da Ásia, sobretudo, Atualmente também o Sudeste tem sido bastante procurado por outras populações latino-americanas, como bolivianos, peruanos, venezuelanos, argentinos, assim como também caribenhas, como os haitianos, e africanas mesmo, como é o caso de senegaleses, camaroneses, angolanos, entre tantos outros grupos. Um dos motivos que levou a região sudeste a ter uma forte atração com relação à população imigrante é o desenvolvimento de centros urbanos, a industrialização, já que foi a primeira região a se industrializar de fato, assim como também a busca por uma melhor qualidade de vida e oportunidades de trabalho como serviços básicos também, que tornou a região sudeste brasileira atraente não só para as outras regiões brasileiras, mas também para a migração internacional. A colonização da região sudeste, ela é bastante antiga, A região sudeste foi uma das primeiras regiões do Brasil a ser, de fato, colonizada, junto com a região nordeste. E a primeira vila do Brasil foi fundada na região sudeste, que foi a Vila de São Vicente, fundada em 1532. Também, a região ela acabou sofrendo invasões estrangeiras ao longo da sua história, principalmente dos franceses, que acabaram se estabelecendo na região da Baía do Guanabara no século XVI, em meados do século XVI, o que levou também à formação do Rio de Janeiro, a fundação do Rio de Janeiro para conter novos ataques estrangeiros. A região sudeste ela também tem um papel fundamental na própria interiorização do Brasil, já que no decorrer do século XVII, muitas das bandeiras, as expedições, tanto de apresamento de indígenas e de
gado, como também de mineração, elas partiram da região sudeste, sobretudo de São Paulo. Missões jesuítas também acabaram se estabelecendo na região sudeste, né, com a fundação do Colégio de São Paulo, Colégio Jesuíta de São Paulo, que tinha a finalidade de catequizar indígenas. Também dessa região partiram-se várias monções, né, que eram expedições de interiorização que usavam os rios como base, principalmente por conta da presença da bacia do Rio Paraná, que levava para o interior do continente sul-americano. No entanto, apesar disso, né, nesse primeiro momento, até o século XVIII, a região sudeste ela era bastante marginal, né? Enquanto a região nordeste era o grande polo açucareiro que acabava complementando a economia de Portugal, né? A partir do Pacto Colonial, a região sudeste ela já era mais marginal, né? Havia uma produção açucareira mais bastante escassa, havia um mercado interno um pouco mais forte, assim como também a pecuária, a extração de drogas do sertão. Então, né, nesse momento, apesar de ser uma região colonizada, ela era uma região bem menos rica do que a região de Pernambuco nesse mesmo período, né? Tanto que a própria população mesmo da região sudeste, ela era bastante pobre nesse período, e esse foi um dos motivos também pelo qual muitos acabaram partindo em expedições para o interior do continente sul-americano. Isso se altera a partir principalmente do século XVIII, com a descoberta de jazidas de ouro em Minas Gerais, né? Então a descoberta de ouro em Minas Gerais acabou levando a uma colonização bem mais efetiva da região sudeste, assim como também o deslocamento populacional, pensando que nesse período também a economia açucareira do Nordeste já estava decadente, né, principalmente após as invasões holandesas, e com isso então, né, o Sudeste começou aos poucos a se tornar o grande eixo econômico do Brasil, tanto que em 1763, o governo português acaba alterando a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, que era até então em Salvador, para ficar mais próximo dos centros econômicos e urbanos, dos centros populacionais que havia na região sudeste. Em 1808, a vinda da família real também acabou potencializando, né, a urbanização e o aumento populacional do Sudeste, com a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro e nos arredores por conta das guerras napoleônicas. E também com isso, né, Rio de Janeiro, ele acabou sendo também não só uma sede de colônia, mas a sede do próprio Império Português, recebendo uma série de reformas, né, para parecer mesmo uma capital europeia, como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, assim como o Jardim Botânico. Já no decorrer do século XIX, né, a economia cafeicultora se desenvolve no Sudeste também, levando também ao aumento populacional, e com a proibição do tráfico negreiro, a região Sudeste foi pioneira no que diz respeito à contratação de imigrantes, principalmente alemães e italianos, e depois de outros grupos para trabalhar nas lavouras no lugar dos escravizados. Bem, no decorrer do século XIX, os primeiros surtos industriais brasileiros se iniciam na região Sudeste, se potencializando durante a Primeira Guerra Mundial, e principalmente a partir da Era Vargas, né, nós vamos ter uma industrialização mais efetiva do Sudeste, sobretudo com a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a Vale do Rio Doce em Minas Gerais e também a Ciesp em São Paulo. Com isso também, né, a região Sudeste ela se urbaniza bastante, a qualidade de vida aumenta consideravelmente, atraindo bastante imigrantes de outras regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, e principalmente nas épocas de escassez e nas épocas de seca que a região Nordeste enfrentava. No século XXI, né, atualmente a região Sudeste ela continua sendo o grande polo econômico do Brasil. No entanto, a região Sudeste começou a passar por uma saturação econômica, né, no sentido de que há muitas empresas, muitas indústrias, tornando o mercado no Sudeste bastante competitivo e levando, né, a uma desindustrialização da região Sudeste, com a abertura de empresas em outras regiões do Brasil, né, já que o mercado do Sudeste ficou muito competitivo e muito mais complicado de gerenciar, né? Com isso, então, atualmente nós temos até uma migração contrária, né? Muitos empresários do Sudeste e até populações do Sudeste têm migrado para outras regiões do Brasil, tanto para abrir novos negócios, como também para conseguir emprego, em grande parte por conta dessa saturação econômica que a região Sudeste enfrenta na atualidade.
No campo econômico, a região sudeste ela detém os 3 setores da economia muito bem desenvolvidos. Nós temos o grande polo econômico do Brasil é São Paulo, que fica na região sudeste, é na capital do estado de São Paulo, sendo também que lá fica presente a Bolsa de Valores do estado de São Paulo, né? A Bovespa, Bolsa de Valores Nacional, assim como a presença de muitos bancos também importantíssimos, e universidades e empresas de variados tipos. No setor primário, a atividade primária na região sudeste, nós temos a presença do extrativismo, principalmente em Minas Gerais, por conta do chamado quadrilátero ferrífero, que é produtora de minério de ferro. Também no litoral do sudeste nós temos campos de petróleo, né? Nós temos a Bacia de Campos no Espírito Santo e o Arraial do Cabo no Rio de Janeiro, né? Que tem várias reservas de petróleo, sobretudo no pré-sal, além de gás natural que tem sido bastante explorada na atualidade. No campo da agropecuária, né, nós temos técnicas mais modernas, inclusive a presença da agricultura moderna e da pecuária intensiva, com bastante mecanização, uso de novas tecnologias como transgênicos e fertilizantes também, né? E também há uma grande presença de pequenas propriedades que abastecem o mercado interno. A produção das grandes propriedades, em geral as mecanizadas, as mais modernas, é voltadas para a exportação, e as pequenas propriedades, em geral, abastecem o próprio mercado regional. O Sudeste sozinho é responsável por 22% da produção agropecuária nacional, sobretudo cana-de-açúcar, laranja e café, que são alguns dos muitos produtos que a região traz. Com relação à indústria, a região sudeste é ainda mais industrializada do Brasil, né? Nós temos 58% do PIB industrial se concentra na região sudeste, foi a primeira região a se industrializar, e ela também possui indústrias dos mais variados tipos, né? Desde indústrias mais de bens de consumo não duráveis, como indústria farmacêutica, têxtil, alimentícia, como também indústrias de tecnologia, como a indústria tecnológica, né? A Embraer. Nós temos também em São Carlos, São José dos Campos, os polos aeronáuticos, polos tecnológicos, informáticos, entre tantos outros exemplos, né? Então existe uma grande diversidade industrial na região sudeste do Brasil. Embora, como nós falamos anteriormente, né, atualmente a região sudeste passa por um processo de desconcentração industrial, né, com muitas empresas abrindo filiais ou então se movendo, né, para outras regiões do Brasil por conta da saturação do mercado na região sudeste. O setor terciário também é bastante importante na região sudeste. O setor de serviço complementa a maior parte da economia da região sudeste por conta da necessidade da especialização do trabalho, incluindo na agricultura e na indústria, né, que tem se modernizado bastante, mas também a presença de grandes polos universitários, assim como também centros de formação técnica na região sudeste têm possibilitado uma especialização maior do trabalho. O comércio também impera tanto nas formas de varejo como atacado, né? E também o sudeste ele é importante tanto para o comércio interno, a partir das suas rodovias, né, que acabam conectando a várias regiões do Brasil, como também para o mercado externo a partir de grandes portos que escoam mercadorias para o exterior, como o Porto de Santos, no estado de São Paulo, e o do Rio de Janeiro também. A atividade turística também tem crescido consideravelmente na região sudeste, né? Sobretudo por conta das cidades históricas, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, né? Por conta de praias, como no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, no Espírito Santo, assim como também por conta de belezas naturais, né? Como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, assim como também as várias cavernas e vales que existem em Minas Gerais, né, que remontam aos período pré-cambriano e do período paleozoico, né, vários vales, canyons, né, assim como também cavernas que são bastante presentes na região, né. Então o ecoturismo também é uma atividade que tem crescido bastante na região sudeste. Apesar, né, de ser a região mais desenvolvida do Brasil, né, apesar de ser a região em que nós temos a maior concentração econômica, a região sudeste ela acaba também enfrentando uma série de problemas sociais e ambientais. A urbanização do sudeste ela aconteceu de uma forma bastante desenfreada e muitas cidades da região sudeste elas não conseguiram se adequar necessariamente ao grande fluxo populacional que passou a existir
existir na região sudeste. Então, né, nós temos, apesar da grande riqueza que existe na região sudeste, sobretudo advinda do setor secundário e terciário, embora o setor primário seja bem relevante também, né, e apesar da rede de transportes da região sudeste também ser bastante considerável, com rodovias muitas vezes credenciadas, né, assim como também a presença da hidrovia do Tietê-Paraná e ferrovias que acabam levando principalmente minérios e outras mercadorias, a região sudeste ela enfrenta uma série de problemas com base principalmente nos inchamentos urbanos, né? O grande fluxo de crescimento populacional, assim como o grande fluxo de imigrantes para as cidades da região sudeste, levou a uma grande marginalização, várias comunidades que vivenciam atualmente situações de marginalidade, assim como também não ter acesso aos serviços básicos, né? Na região sudeste nós encontramos muitas favelas, né? Principalmente no Rio de Janeiro, mas também no estado de São Paulo, né? Algumas das maiores do mundo, inclusive, se encontram aqui, como a favela da Rocinha, né? Os morros do Rio de Janeiro também, né? Que tem moradias improvisadas que acabaram sendo construídas por populações mais pobres e que muitas vezes não têm acesso a água, esgoto, energia elétrica, assim como também correr risco de deslizamentos constantes, né? É um grande problema que foi efeito colateral dessa urbanização intensa da região sudeste. Além disso também, né, por conta da saturação econômica, o desemprego tem aumentado, né, ou seja, levando muitas pessoas a terem uma grande diminuição na qualidade de vida, além do aumento constante na criminalidade, né. Nos grandes centros urbanos do sudeste nós temos também alguns dos maiores índices de criminalidade, sobretudo nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, né, em que o nível de insegurança é bastante alarmante, né? Inclusive com a presença do crime organizado. No caso de São Paulo, vários grupos, né, que nós acabamos tendo, mas o mais conhecido de todos é o Primeiro Comando da Capital, o PCC. No Rio de Janeiro nós temos o Comando Vermelho, além de várias outras organizações vinculadas ao narcotráfico na região do Rio de Janeiro. Além disso, também nós temos a presença do poder paralelo em algumas regiões, como é o caso das milícias, né? Ou seja, policiais desmobilizados que acabam exercendo o controle a partir da intimidação e a partir da força, né? Então, com base nisso, nós acabamos tendo, né, uma série de grupos criminosos, organizações criminosas, assim como a presença do narcotráfico muito presente na região sudeste, principalmente nos dois principais estados em questão de população, que é São Paulo e Rio de Janeiro, embora esteja presente também em Minas Gerais e no Espírito Santo também, né? Então, né, essa é uma das características marcantes dos problemas da região sudeste. No campo ambiental, né, nós temos também 85% da vegetação original, principalmente a Mata Atlântica, que foi desmatada. Como afirmado na aula anterior, muito da vegetação que existe na região sudeste é de reflorestamento, e isso tem levado a sérias consequências ambientais, né? Por conta de ser um polo industrial também, a região sudeste ela tem muitas empresas, muitas indústrias que liberam gases tóxicos para a atmosfera, provocando uma série de efeitos colaterais, né, como o aumento da temperatura, né, o efeito estufa, assim como também a inversão térmica, né, que provoca uma grande neblina de fumaça em alguns centros urbanos, como é o caso de São Paulo mesmo, né? Então nós temos uma série de problemas com relação a isso. A remoção das matas ciliares para o uso dos rios acaba levando a inundações, enchentes, assim como o assoreamento e a contaminação do rio, né? Nós temos também o predomínio do asfalto e do lixo urbano, que acaba levando a uma série de outros problemas, né? Como enchentes nos grandes centros urbanos, já que quando se chove bastante e é uma região chuvosa, nós não temos muitas vezes o escoamento necessário da água, levando a grandes inundações, assim como também, né, nós acabamos tendo o problema da poluição visual e sonora, que leva ao aumento de doenças psicológicas, ao aumento de transtornos psicológicos na população, né? E também nós temos o risco de, principalmente com as comunidades mais carentes que vivem em morro, né? Nós temos os riscos de desabamento, né? Por conta da remoção da mata original do morro, o solo começa a ceder em tempos de chuva, pode ocorrer desabamentos, levando várias residências para baixo. Também o consumo indiscriminado
indiscriminado de água, né, tanto pelas indústrias, sim, principalmente a indústria e o agronegócio também, né, mas também para o setor terciário também tem levado a uma escassez de água no que seria uma das regiões mais úmidas do Brasil, né, com a grande presença de rios e do lençol freático. A poluição dos rios também inviabiliza bastante o fornecimento de água, né, e o crescimento populacional nesses centros urbanos também tem aumentado a demanda de água potável para essas comunidades, né? Então, como afirmado anteriormente, né, apesar de ser uma região com bastante rios e com lençol freático, a região sudeste ela enfrenta atualmente uma crise hídrica, né, em grande parte por conta desses fatores, né? A poluição dos rios que inviabiliza o uso da água, assim como também o grande contingente populacional e empresarial com muitas empresas, né, indústrias e agrícolas que acabam fazendo bastante uso da água, muitas vezes levando a uma escassez em certos momentos. Já no que diz respeito à cultura da região sudeste, a cultura da região sudeste ela é bastante diversificada, né? Nós temos alguns dos centros urbanos mais tradicionais do Brasil, né? Como é o caso de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que também são grandes polos culturais, com a presença de vários serviços culturais que são oferecidos, né? Teatro, cinema, exibições de artes, entre outros exemplos, mas de um aspecto geral, né? A cultura da região sudeste ela é bastante caracterizada pela miscigenação. Uma coisa que é bastante característica da região sudeste são os seus bairros étnicos, né? Ou seja, bairros que acabaram sendo fundados por comunidades de imigrantes. Então, em São Paulo mesmo, né, nós temos a presença de vários bairros étnicos, principalmente alemães, italianos e japoneses, né? Nós temos o bairro da Liberdade na cidade de São Paulo, que concentra uma grande parte da comunidade de descendentes de japoneses, né? Inclusive com a presença de muitos elementos da cultura, da arquitetura e da culinária japonesa que caracterizam bastante o lugar, além de escolas que ensinam a língua japonesa. Com relação à questão dos italianos também, né, a população italiana se dispersa pela região sudeste, sendo muito presente em São Paulo, né, principalmente nos bairros de Bexiga, Barra Funda, entre tantos outros, mas no interior de São Paulo também, né, Piracicaba mesmo, temos as comunidades de Santa Olímpia e Santana, que preservam bastante o legado da cultura italiana, assim como em muitas outras cidades do interior de São Paulo, né? Nós temos também a presença da imigração norte-americana, né? Principalmente do sul dos Estados Unidos, né? Durante a Guerra de Secessão, após a Guerra de Secessão, muitos sulistas dos Estados Unidos migraram para o interior de São Paulo, né? Principalmente Americana e Santa Bárbara do Oeste. E até hoje nós temos, né, a presença dessa cultura do sul dos Estados Unidos presentes no interior de São Paulo, como o cemitério americano em Santa Bárbara do Oeste, né? Assim como várias festas do imigrante presentes por toda a região de São Paulo. Nós temos também a presença de bairros do leste europeu, né, sobretudo de descendentes de pessoas da Europa Oriental na cidade de São Paulo, né, como a própria região da Armênia, né, a Armênia também bastante presente, assim como sírios, libaneses e turcos. Assim como a presença de muitas comunidades alemãs também na região sudeste, né? Assim como também de portugueses, espanhóis, entre tantos outros exemplos, né? Então nós temos uma grande variedade de migrações no sudeste, nós temos também a grande presença da cultura nordestina na região sudeste, em grande parte do grande fluxo migratório do nordeste para o sudeste, que acabou se fazendo valer no decorrer do século XX, né? Assim como também, né, nós temos a presença dos povos originais, né? Dos povos tradicionais, né, sobretudo caiçaras e alguns povos indígenas. Então, com base nisso, né, nós temos uma cultura bem miscigenada da região sudeste que mostra bastante essa síntese do imigrante europeu com vários outros povos que já estavam aqui, como indígenas, como também portugueses e também a presença bastante considerável dos africanos, né, tanto pela escravidão como também pelos descendentes dos escravizados que permaneceram na região sudeste, né. Então, com base nisso, nós acabamos tendo, né, uma grande diversidade cultural na região sudeste, sendo até complicado falar de uma cultura sudestina, já que essas variações regionais elas são bastante presentes, né, mostrando muitas vezes uma culinária muito típica também, né, como é o próprio caso de Minas Gerais com a fabricação do queijo mineiro, né, que acabou virando patrimônio imaterial, as músicas também, né, que acabam muitas vezes reunindo diversos estilos de diferentes lugares do mundo, assim como várias festas de imigrantes e uma produção literal, culturária e até musical também, muitas vezes voltada
tanto para resgatar muito esse passado imigrante da região sudeste, como também para denunciar os vários problemas sociais e ambientais que nós encontramos na região, né? Então, com base nisso, nós temos alguns dos aspectos culturais da região sudeste. Com base nisso, então, né, nós temos os aspectos humanos mais gerais da região sudeste, né? Então, é a região mais populosa e mais povoada do Brasil, reunindo os principais centros urbanos e várias regiões metropolitanas, né? Nós temos também uma população bastante miscigenada, com a presença de descendentes de imigrantes da Europa e da Ásia, assim como também a presença de indígenas e também de negros, né? De africanos, descendentes de africanos, né? Assim como também o polo econômico principal, os grandes centros econômicos e industriais do Brasil se concentram na região sudeste, com bastante modernização nos 3 setores, na agricultura, na indústria e também no setor de serviços, assim como na mineração e na pecuária também, né? Mas apesar disso, né, apesar de ser uma região bastante rica e bastante populosa e povoada, a região sudeste ela enfrenta uma série de problemas sociais, em grande parte por conta do inchamento urbano, que acaba levando ao desemprego, à marginalização e à criminalidade, e também nós temos os grandes problemas ambientais da região sudeste, né, sobretudo causados pelo desmatamento em massa, né, já que foi a primeira região do Brasil a sofrer um desmatamento em massa, assim como também o problema do lixo urbano, né, da poluição atmosférica, assim como a poluição hídrica, a poluição visual e a poluição sonora também, que caracterizam algumas dos problemas da região sudeste, que agora também enfrenta a questão da crise hídrica. No que diz respeito à região sudeste, então, essas seriam as características mais gerais. Na próxima aula começaremos então a tratar sobre a região sul do Brasil. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.